Salve, salve, cinéfilos! A terceira e última temporada de Dark tá chegando, aquela série mais complexa da Netflix, se não a mais complexa que existe. E olha, eu preparei esse vídeo com muito carinho pra vocês, pra tentar explicar tudo sobre a primeira e a segunda temporada. Nesse vídeo eu vou tentar resumir pra vocês as duas temporadas que, olha, é uma coisa muito difícil. Juro, gente, eu escrevi todos os episódios no meu bloco de notas, simplesmente, pra depois lembrar e vir aqui falar pra vocês. E é uma visão minha, assim, tudo que eu vou falar aqui agora foi um resumo meu. Então, assim, espero que vocês gostem, deu muito trabalho mesmo. Então, ó, não se esquece de já deixar o joinha pelo esforço. Deixa um comentário aí e se inscreve no canal. Cara, de primeira, assim, quando estreou Dark, que foi em dezembro de 2017, eu assisti a série, só que, apesar de eu entender só, assim, a trama, digamos, no geral, eu não compreendia todos esses dados. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, das famílias, da árvore genealógica, dos símbolos, de tudo que a série significava, entendeu? Só nesse ano, quando eu maratonei tudo de novo, eu consegui compreender muito melhor. Então, nesse segundo ano também, na segunda vez, eu consegui compreender também o quanto a série é incrível, tipo, tudo que o diretor criou, todo esse roteiro de ligar ponto por ponto, tipo, cada pedaço de cada episódio. Tipo assim, na primeira temporada é muito bem apresentada a trama, é jogado os pontos aos poucos, sabe? Na segunda temporada já é mais um amontoado de informações, dá a entender que você já sabe tudo o que aconteceu na primeira temporada, então ele explica menos coisas, digamos, do que o que tá acontecendo na primeira, que a primeira já explica, já dá uma... como que eu posso dizer? Já explica praticamente o que acontece, e na segunda ele já introduz, assim, muito mais coisas, mais informações, pra finalizar totalmente com a explicação sobre os Sick-Mundos, sobre o Adam, sobre o Noah, sobre essas coisas mais externas, né, digamos. Que até então, a trama da família, os desaparecimentos, eles foram mais explicados na primeira temporada. Uma coisa que eu acho interessante em Dark é que não tem cena desnecessária. Tudo que aparece lá, sério, se você perder um segundo, você pode ficar totalmente perdido. Mesmo assim, se você perde um detalhezinho, você não consegue entender depois sobre o que tá explicando. Porque assim, às vezes ele joga uma informação em um episódio e no próximo ele já explica, já mostra por que aconteceu aquilo, entendeu? Por exemplo, o desaparecimento do Yurik na primeira temporada. Logo depois mostra que ele estava nos jornais em 1953. Então é muito bacana porque às vezes explica e depois já mostra o que foi a consequência desse ato, entendeu? Tipo assim, primeiro mostrou ele desaparecendo na primeira temporada e mostrou depois os jornais dado como se ele realmente tivesse desaparecido naquele tempo e que aquilo teria realmente acontecido há anos atrás. Então quando você vê essas descobertas, você fica assim, cara, que sensacional, tipo, pra eles ligarem tudo pra chegar a isso. A primeira temporada, ela apresenta a trama muito mais leve, né? O primeiro episódio tem o desaparecimento do Mikkel. Os meninos vão pra caverna, os jovens lá, junto com o Jonas, e o Mikkel solta da mão do Jonas e entra na caverna e viaja de 2019 pra 1986. Gente, vou mostrar pra vocês, ó. Eu escrevo, tipo, tudo de cada episódio. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5. Pra depois ter na cabeça e lembrar o que eu preciso contar pra vocês no vídeo. Logo nesse primeiro episódio também, o Eric é dado como desaparecido e já há 2 semanas a cidade não tinha notícia nenhuma sobre ele. Um garoto é encontrado no segundo episódio e ele usa roupas dos anos 80. E também é introduzido o Jonas adulto. A máquina do tempo também já é apresentada logo no segundo episódio pelo Jonas adulto. E o Jonas adolescente já começa a desconfiar que alguma coisa tá errada. Nesse episódio também a gente já vê as luzes da cidade piscando, os animais mortos. E o Jonas adulto riscando um panfleto escrito "Onde está Mikkel?" para
quando está Mikkel. A partir do episódio 3, começa a mostrar um outro ano, 1986. E eu gosto muito o cuidado que eles têm com a temática, com a abordagem das roupas, o cenário, os carros, as casas. Eu gosto muito da fotografia de Dark também. Eu acho linda, belíssima. As cenas como são finalizadas, os cortes, tipo, às vezes dá de frente pra um personagem, aí corta, aparece o outro bem de frente. Às vezes eles mexem com a parada de tipo assim, tem o mesmo personagem criança e aí depois o corte já mostra pra ele adulto. Então eu gosto muito dessa direção que brinca com isso da câmera também. Bom, definindo um pouco com as minhas palavras, Dark é tipo sobre viagens no tempo e sobre uma sociedade secreta que é o Sikh Mundus. Nela, liderada pelo Adam, ele tem o objetivo de deixar acontecer ali o apocalipse, enquanto o Jonas, adulto, não idoso, que seria o Adam, e a Cláudia, idosa, adulta, enfim, tem como objetivo o contrário, salvar aqueles que deram errado nas viagens do tempo. E eles tentam consertar isso viajando no tempo. E todos os personagens da cidade, as famílias, eles são envolventes pela trama. Eles estão ali como, digamos, peças do tabuleiro, que são controlados, na realidade, pelo Adam, a Cláudia e o Jonas, no começo, né? Tanto que assim, durante a série, alguns personagens viajam no tempo, até tipo a Hannah, mas eles não entendem 100% do que tá acontecendo, né? Só quem entende realmente é o Jonas adulto e a Cláudia. E a série é muito sobre controle do tempo, né? O Adam ali querendo controlar tudo, ter tudo pra ele. E as pessoas ali sendo como, digamos, as peças ali do tabuleiro. Então tudo que é explicado na primeira temporada até na segunda temporada é pra chegar nesse fim aí da briga entre essa sociedade. Todos os acontecimentos foram dados e explicados de uma forma não tão cronológica, digamos. Então é muito interessante que a série tem um jeito próprio de contar todos esses acontecimentos e de qual forma, né? Ela brinca muito com viagem no tempo, então ela vai e volta e te explica muitas coisas que às vezes você nem sabe o que tá acontecendo. Em 86 é mostrado a Cláudia Tiedemann como chefe da usina. Nesse episódio é quando a Ines encontra o Mikkel e leva ele pro hospital e ele fala que ele vem do futuro. As luzes da cidade começam a piscar novamente e o Yurik, que tá na caverna tentando encontrar o Mikkel, vai até o encontro do Mikkel, que também tinha fugido do hospital para ir até a caverna. E o Yurik escuta o Mikkel gritando, mas eles estão em anos diferentes. Muito louco isso. E na última cena desse episódio, o HG Tannhaus é apresentado. E o episódio mostra praticamente inteiro o ano de 1986, apenas ali no final que mostra o Yurik de 2019. No episódio 4, o Jonas vai até a caverna para tentar descobrir alguma coisa. Aqui é quando Charlotte vai até a cabana e descobre o bunker ali escondido. A Charlotte não busca a Elizabeth na escola e quando ela chega em casa com os pais preocupados, ela fala que encontrou um tal de Noah e que ele tinha uma bússola que pertencia a Charlotte. Depois, a gente percebe que a Charlotte seria a filha do Noah. No episódio 5 é quando Bartosz atende a ligação de Noah e Noah tenta aí recrutá-lo. Aqui é quando Jonas e Martha se beijam pela primeira vez. Ele conta pra ela que não esteve na França, mas sim em um manicômio por causa do trauma da morte do pai. Nesse episódio é quando Jonas do futuro deixa pro Jonas adolescente a carta do pai e uma luminária também. E a partir daí que o Jonas adolescente entra totalmente nesse mistério aí pra tentar descobrir o que tá acontecendo. No episódio 5, no fim dele, é esclarecido que o Mikkel é o Michael, que é o pai do Jonas. É também mostrado que a Ines, de 1986, é a mesma que aparece em 2019, idosa, chorando pela morte do filho Michael, que na verdade é o Mikkel de 86, que foi encontrado por ela e que ela adotou
depois daquela história do hospital, que ela resgatou ele, enfim, ela resolveu adotá-lo. No episódio 6, o Jonas faz realmente sua primeira viagem no tempo. E aí ele sai da caverna e a gente não sabe pra onde ele foi. Até que ele chega num ponto de ônibus, vê o cartaz do Mads desaparecido, e aí a gente conclui que ele foi pra 1986. Nesse episódio é quando Jonas dá de cara com a Hannah adolescente, e ele percebe que é o mesmo nome da sua mãe. A gente não sabe se ele tem certeza que é a mãe dele, mas ele vê ali, a gente vê na cara dele que ele fica desconfiado que alguma coisa está errada. Yurik vai até o necrotério pra ver se o menino morto era o Mads, o irmão dele. Até que ele vê uma cicatriz no queixo. E aí ele conclui que era realmente o irmão dele ali. No episódio 7, o Jonas do futuro encontra o Jonas adolescente e fala pra ele que ele não pode conversar com o Mikkel. Ele não pode ali interferir no que vai acontecer, porque senão a existência dele seria apagada da história. A gente percebe que tudo que acontece tem uma consequência. Todos os atos de qualquer tempo, tanto no futuro quanto no passado, quando você viaja, se você mexe, se você conversa, se você encontra alguém, pode alterar tudo. Tudo gera uma consequência ali. Yurik vai pra caverna no episódio 8 e ele finalmente viaja pra 1953. Lá ele encontra com o Tronte e a Agnes. Tronte é o seu pai. Ele encontra o Tronte adolescente e a Agnes adulta. E a Agnes é a sua avó. O Yurik, em 53, ele encontra o Helge criança. E aí, cara, ele percebe, assim, um pouco de traços psicopatas nele e culpa o menino pelo desaparecimento do Mads e do Mikkel. Aí o que ele faz? Ele fala assim, se eu matar o Helge, agora criança, eu vou apagar ele da existência e o Mads e o Mikkel não vão desaparecer mais no futuro. O que ele faz? Ele realmente tenta tirar a vida do menininho Helge. Com essa viagem do tempo do Yurik, as coisas começam a fazer muito mais sentido a partir desse episódio 8. Porque, por exemplo, com ele aparecendo lá em 53, ele vai na relojoaria do HG Tahouse. E aí, o Tahouse começa a desconfiar sobre viagens no tempo. Porque ele vê o celular do Yurik, que inclusive fica lá com ele, e ele vê um casaco muito moderno. Então, a partir daí, também tudo começa a fazer sentido, porque depois a Cláudia aparece também pra ele, falando pra ele construir ali uma máquina que ele não sabe o que é. Só em 86, né, que ele vai descobrir o que é, porque o Jonas adulto começa a conversar com ele sobre viagens no tempo. Esse episódio passa inteiro em dois períodos, em 53 com Yurik e em 2019 com o Jonas adulto conversando com o Tannhaus. No fim desse episódio, a gente vê que o Helge criancinha joga uma madeira pra cachorrinha Gretchen pegar dentro da caverna e a cachorrinha viaja no tempo. É interessante que no começo do episódio 10 já dá pistas sobre o Noah da segunda temporada, porque o Helge idoso de 2019, ele viaja pra 86 e fala pro Helge adulto, fala pra ele mesmo que ele precisa parar com tudo que ele tá fazendo, que o que o Noah diz não é verdade, que o Noah não é do bem, é do mal. Então, nisso a gente já tem as pistas do que vai acontecer na segunda temporada, porque depois da segunda temporada, a gente descobre que o Noah faz parte dessa sociedade secreta Sic-Mundus. E ele usou o Helge ali pra fazer os experimentos com as crianças. Então, assim, são jogadas as pistas, né? Aos poucos, o diretor vai jogando acontecimentos pra juntar tudo. O fato é que realmente é muito difícil de entender Dark. E a partir dos pontos que você vai ligando, você consegue perceber as coisas. Mas é difícil também eu explicar com precisão, entendeu? Todos os momentos. Porque tem coisas que não fazem muito sentido cronologicamente, por exemplo. Mas eu vou tentar aqui, né, ligar todos os pontos pra vocês. Nisso, o Helge de 86 ignora o Helge idoso e ele conversa com o Noah e fala, quem é o próximo? E aí o Noah fala, Jonas. É muito legal essa parte do episódio e eu amo quando isso acontece. Que é quando um personagem descobre que o da época dele tá em outra época.
é muito legal quando eles viajam e dão de cara com novas tecnologias, tipo na segunda temporada, quando a Cláudia vai pra 2019 e mexe num tablet, ela não entende nada, e é muito engraçado. E aí, nesse episódio 10, a Charlotte vai nos arquivos da polícia e ela vê uma notícia de 1953 da cara do Yurik estampada em jornais falando que ele é assassino de crianças. E ela fica pensando, cara, que loucura. Então assim, todas as ações da primeira temporada desencadeiam para as pessoas, os personagens já saberem sobre viagem do tempo na segunda temporada. Então a primeira temporada é muito mais explicativa. A segunda é mais tipo assim, tá, vocês já sabem e agora o resto precisa saber de tudo. No final desse episódio também da primeira temporada fica claro a guerra entre o bem e o mal, que seria da sociedade secreta. É quando o Noah diz para o Bartross de 2019. Ele fala que há dois grupos brigando pelo direito de viajar no tempo. Luz e sombra. Nós pertencemos à luz, o Noah diz. Só que ele não pertence à luz, né? Ele diz que a Cláudia pertence às sombras, para o Bartross nunca confiar nela. E ele fala ainda que Jonas acha que vai mudar tudo, mas que no fundo ele não passa de uma marionete. No final do episódio, o que acontece? A gente acha que o Helge ali, criancinha, de 53, tava morto, que é quando ele acorda. E ele tá dentro do bunker, todo com o rosto cheio de sangue. E o Jonas tava preso no bunker por causa do Jonas do futuro, que disse que era pra ele ficar ali. Aí, o Jonas do futuro liga a máquina do tempo, que é quando as luzes começam a piscar. Nisso, abre uma fenda no céu, fica tudo uma bola preta no céu, e também sob a máquina do Jonas do futuro. Abre uma fenda nesse bunker. E aí é quando o Helge, criancinha, dá de cara com Jonas, adolescente. Eles se tocam, e aí o Helge vai pra onde o Jonas estava, e o Jonas vai parar em 2052. Logo no finzinho do episódio 10 da primeira temporada, é apresentado o futuro. Estamos em 2052. Ele dá de cara com um grupo e ele pergunta, em que ano estamos? E a mulher bate com a arma na cara dele e fala, bem-vindo ao futuro. E acaba a temporada aí. Eu acredito que essa primeira temporada foi muito mais pra explicar tudo sobre viagem no tempo, porque até então era novo. Então assim, a primeira temporada serviu pra falar, olha, temos viagem no tempo na série, tá bom? E como isso aconteceu? Focando nos desaparecimentos, né? Do Mads, do Eric e do Mikkel, e para tentar explicar um pouquinho, contextualizar sobre os Sick Mundos. É introduzido, o Noah é introduzido, mas de uma forma leve aí, por mais pistas que ele dê, ele não deixa claro ainda o que aconteceu. Isso só vai ser explicado na segunda temporada. A segunda temporada foi lançada em junho de 2019 e ela introduz o conceito ali total de apocalipse, e ela conta ali desde o primeiro episódio, são 8 episódios, ela vai contando tipo assim, 6 dias para o apocalipse, aí depois tipo 5, 4, 3, 2, 1 dia para o apocalipse, dia do apocalipse. Então ela gira toda ali em torno desse apocalipse, que é a data da terceira temporada, terceira e última temporada, 27 de junho de 2020. Mais que a série tenha sido lançada em junho de 2019, ela se passa em junho de 2020. O interessante de Dark é que você tem que pegar tudo, tipo, não é só as famílias, os símbolos, os significados das coisas, a trama, entender tudo, você ainda tem que pegar os anos que acontecem e ainda as datas, tipo assim, 20 de junho de 2019, 20 de junho de 2020, tipo, 27 de junho de 2020, tipo, você tem que se tocar sobre todas essas datas que são importantes. Então assim, ó, simplesmente perfeição essa série, eu acho que é essa a palavra que eu definiria. Nessa segunda temporada, 6 meses se passaram após os desaparecimentos e a polícia tem um novo comandante, que é o Clausen, e ele inicia uma força-tarefa junto com a Charlotte para tentar buscar alguma pista. Enquanto isso, Jonas, adolescente, está no futuro, em 2052, e ele tenta entender tudo que tá acontecendo. Mostra ele ali andando bastante pela cidade, que tá sucumbida, tá tudo ali destruído, não tem pessoas, e ele encontra ali um grupo específico que é comandado pela Elizabeth, que é a filha da Charlotte, que é mostrada a garotinha surda de 2019. Nesse episódio é quando o Jonas adulto se encontra com a Hannah
em 2019 e ele fala quem ele é. Então assim, no decorrer dessa temporada toda, os dois vão ter uma relação ali de cumplicidade. Ele vai explicar as coisas pra Hannah e assim, todos os personagens ali vão ficar por dentro da história. Todos mesmo, tipo a Marta, o Magnus, a Francisca, o Bartos, todo mundo ali, o Peter, a Elizabeth, todo mundo vai entender o que tá acontecendo. Então na segunda temporada também é mais que assim, pra botar todo mundo dentro da história mesmo e falar, ó, agora todo mundo precisa saber sobre as viagens no tempo. Então ao decorrer da segunda temporada, todos os personagens vão descobrindo, até a Catarina, que no começo ela não aceita de jeito nenhum, mas depois ela vê que faz sentido, só no fim da segunda temporada. Nesse episódio também o Adam é apresentado e ele conversa ali com o Noah de que o apocalipse deve acontecer. Então assim, logo no primeiro episódio a gente já fica esperando o apocalipse até o fim da temporada. No começo do episódio mostra o Noah ali, adolescente, digamos, na faixa de uns 20 anos, ele mata um companheiro de trabalho como um sacrifício, digamos, pelos Sick-Mundos, pela sociedade secreta. Então logo ali já é apresentado, a gente não entende a princípio quem é, mas já contando aqui pra vocês que o menino apresentado logo no início é o Noah mais novo. Então é muito interessante que conta como ele chegou até lá. Ou é muito bacana que o nome do primeiro episódio da segunda temporada é Começos e Fins. E o episódio 8, que é o último da segunda temporada, chama Fins e Começos. Cara, até o nome do episódio é interessante a forma como eles brincam, que aonde é o começo de tudo, né? A gente não sabe. Igual é a brincadeira aí que o Jonas fica tentando descobrir, que ele vê que no 8º episódio, no último, que não tem ali um começo cravado ali. Então é interessante, muito interessante, até nos nomes dos episódios, o diretor brinca com isso. No episódio 2 a gente vai vendo aí o Mikkel sendo introduzido na nova sociedade de 86 mesmo, ele com aquela carinha baixa, tristonho, a Inês cuidando dele. A Cláudia, idosa, viaja pra 86 e conversa com ela mesma daquela época. E a cachorrinha Gretchen aparece, que estava com a Cláudia de 86, e vai para o colo da Cláudia idosa. E ela fala, essa cachorrinha é sua? E a Cláudia fala, sim. Esse episódio é quando a Cláudia idosa conta pra Cláudia adulta que elas são a mesma pessoa e introduz pra ela esse universo de viagens ao tempo. Mikkel vai a caminho da caverna nesse segundo episódio em 1986 e é interceptado pelo Noah, que o convence a não ir embora. O Helge, idoso, em 86, vai até o sanatório onde o Ulrich estava internado todo esse tempo, desde 53. Ele estava lá, ficou 33 anos internado. E o Helge, idoso, vai conversar com ele para tentar descobrir sobre o Mikkel. A Cláudia, idosa, enterra a máquina do tempo no quintal da Cláudia, adulta, em 86. E a Cláudia, adulta, descobre essa máquina do tempo. No começo do episódio 3 mostra o Noah torturando aí o Helge pequenininho, mostra ele falando que a vida tem um ciclo, tem que ser seguida. Nesse episódio descobrimos que a Doris, que é a mãe da Cláudia, tem um caso com a Agnes Nielsen. E a Cláudia vê tudo e descobre a traição da mãe. Nisso, Noah envia Helge de volta para casa em 1954 e ele dá de cara com a sua mãe, Greta. Greta fica preocupada porque desde que Helge voltou, ele não fala uma palavra. Nisso, Egon Tidemand tenta descobrir o que tá acontecendo com o Helge e tenta conversar com ele para tirar alguma informação. Cláudia encontra com Agnes em 54 e fala que no momento certo ela entregará um bilhete pra ela mesma, mas não naquele momento, que seria há 33 anos pra frente. E esse bilhete mostraria que ela mesma teria morrido. Era um retrato falado dela mesma. Cláudia, de 86, entrega o livro pro Thalhaus, o livro que ele mesmo escreveu. E ele falou, eu te conheço, eu sabia que em algum momento você voltaria. Egon vai até Ulrich na prisão e tenta tirar alguma informação dele, mas ele fica calado e não fala nada. Greta conversa com Noah sobre Helge e acha que ele foi
amaldiçoado, porque desde que ele chegou, ele não falava uma palavra. Agnes conversa com seu irmão Noah e fala pro Adam aceitá-la de volta, que ela quer entrar antes do novo ciclo começar. Cláudia idosa vai até 54 e encontra Egon Tidman e fala para ele que ele é uma pessoa muito boa e gentil. Egon chega em casa e encontra sua filha Cláudia, criança, e a mesma fala para ele as palavras semelhantes ou a mesma palavra que a Cláudia idosa falou para ele. E ele já tinha ficado encucado com a heterocromia e falou pra Cláudia idosa: nossa, você tem o olho muito parecido com o da minha filha. Nisso, a Cláudia, criança, fica tipo com dó do pai, porque ela sabia da traição da mãe. Cláudia vai até Teta House de 54 e fala que eles se encontrarão em breve, ou seja, depois de 33 anos, em 86, e fala que ele vai ter que explicar pra ela como o aparelho funciona, ou seja, a máquina do tempo que ele estava construindo em 54. Muito irado, muito louco. Cláudia idosa encontra com Noah, ele tá com uma espingarda, eles tentam conversar, Cláudia tenta lhe argumentar, mas não adianta, ela até fala: eu sei que eu vou morrer. Então Noah pega e atira nela e Cláudia morre. Cláudia de 86 vai até 2020 e vê que a sua filha Regina tá sofrendo por conta da doença e fica sensibilizado. Jonas consegue viajar de 53 para 1921. Lá descobrimos que Agnes e Noah são irmãos e que o pai deles foi o cara que resgatou ali o Jonas. Clausen começa a desconfiar totalmente do Alexander e acha que ele tá escondendo alguma coisa. Principalmente por causa do nome dele que não bate. Cláudia, em 2020, vai até uma biblioteca e vê os arquivos, aprende a mexer ali naquele tablet e vê algumas notícias sobre o passado. A partir daí ela começa a entrar totalmente na história, entender o que tá acontecendo. Vemos ali agora Jonas adulto, Hannah e Peter no mesmo bunker ali, dividindo informações sobre tudo o que tá acontecendo. Charlotte leva Catarina para esse bunker, onde todos ali estão juntos. Ela não acredita que o Mikkel viajou pro tempo e ela acha tudo aquilo uma besteira. Catarina vai nos arquivos da escola e vê ali, tipo, sexta série B, que o Mikkel tava presente na foto. Ou seja, aí ela tem a conclusão de que o que eles estavam falando no bunker era verdade. Noah leva o Jonas, adolescente, que tá lá em 1921, para uma igreja. Eles descem em um elevador e lá eles encontram a sede do Sic Mundus e ele é apresentado pro Adam. O Adam fala que todo o seu rosto desfigurado foi por causa de muitas viagens no tempo e porque ele ficou muito exposto à radiação. Assim, ele fala para Jonas que eles são a mesma pessoa. E ele mostra até a marca no pescoço que tem, que o Jonas tinha acabado de adquirir. O Adam mente pro Jonas, fala aí que o Sic Mundus quer buscar liberdade de escolha em um novo mundo, mas a gente sabe que isso não é verdade. O Sic Mundus tem uma cópia da partícula de Deus que é responsável por levar a pessoa para o momento que ela quiser. Enquanto aquela máquina do tempo tradicional leva a pessoa de apenas 33 anos para frente ou para trás, aquela máquina da partícula de Deus possibilita levar a pessoa para a data exata que ela escolher. O Adam ainda fala pro Jonas que ele tem que voltar para 20 de junho de 2019 para impedir que o seu pai, Michael, se assassinasse. Com isso, ele quebraria todo o ciclo e conseguiria, digamos, consertar as coisas. A gente sabe que isso não é verdade e que o Jonas consegue fazer isso, na verdade. Ele volta e ele tenta ali falar pro pai, mas ele acaba incentivando, na verdade, o pai a cometer aí o próprio assassinato. O Yurik, de 86, foge do hospital onde está internado para tentar encontrar
encontrar o Mikkel e voltar para casa. Mas no caminho, chegando próximo da caverna, ele é pego pela Ines e pelos policiais. Catarina fala pra Hannah que ela tinha visto o Mikkel em 86, que ela tinha ido até lá, viajado, e ela pergunta como ela fez isso. Aí a Hannah explica que o Jonas, adulto, tinha um aparelho, uma máquina do tempo, que usou pra eles fazerem isso, mas que ela não podia usar porque ele tinha levado com ele. Charlotte está na loja do House e o Noah aparece lá, mostra uma foto dele e dela bebê e fala que ele é seu pai. Noah ainda diz que leu as últimas páginas que Agnes tinha lhe dado e que precisava acabar com Adam. Bartosz, Magnus, Marta, Francisca e Elizabeth viajam para 1986 porque Bartosz já sabia de tudo que Noah tinha falado para ele. Dessa forma, eles descobrem que realmente tudo sobre viagens no tempo é verdade. O episódio 6 mostra já o Jonas em 20 de junho de 2019. Jonas viajou nesse dia para tentar acabar com o ciclo e fazer com que a morte do seu pai não aconteça. Ele conversa com Marta e a Beth. Jonas conversa com seu pai sobre a carta que ele deixou e sobre ele não se matar. Aí ele fala, mas que carta? Ou seja, ele nem tinha escrito ainda. Michael conta por Jonas como ele desapareceu quando era criança. Os jovens estavam reunidos lá na caverna, que é o que mostra no primeiro episódio da série, até que Mikkel ficou apenas com Jonas e se desprendeu do resto do grupo. Mas Mikkel se perdeu. A partir daí, um e outro Jonas apareceu, pegou na sua mão e falou, vamos para a caverna que tem algo de errado nessa floresta. Foi por causa disso que Mikkel viajou e foi parar em 86. A Cláudia idosa aparece e fala que o mundo não seria o mesmo sem o Jonas e que o pai dele teria que fazer um sacrifício. Aí o Michael fala, tá tudo bem, ou seja, ele iria se matar mesmo. Ainda nesse episódio a gente conclui que Magnus e Francisca faziam parte do Sic-Mundus. No episódio 7, faltando apenas um dia para o apocalipse, e o Jonas do futuro conta pra Marta quem ele é. Anna viaja para 1956 pra encontrar Yurik na cadeia. Ela conversa com Egon Tiedemann e fala que o Yurik poderia ser o seu marido que estava lá. Ela chega pro Yurik e pergunta, se você pudesse escolher agora entre eu ou a Catarina, quem você escolheria? Aí ele fala que se ela tirasse ele da prisão, ele escolheria ela com certeza. Ela não acredita, sai, fica com raiva e conta pro Egon assim, ele não é o meu marido. Eles voltam pra sala e rola um climinha ali entre eles. Ele acende o cigarro dela e ela fala que precisaria de um novo começo e que não tinha ninguém mais na vida. Nesse episódio a gente descobre que a Cláudia Tiedemann mata o seu próprio pai sem querer. Ele queria ligar pra polícia pra fazer uma busca na caverna e ela diz que não podia porque o que tem lá era maior do que a ciência podia explicar. Aí na briga pelo telefone ele cai, bate a cabeça e morre. Mas antes dele morrer ele diz, você é o diabo branco. No fim do episódio, Jonas de 2019 aparece na casa de Cláudia de 86 e fala que eles precisam ir para o futuro. É 27 de junho de 2020, o dia do apocalipse. Jonas adulto tranca Marta no bunker porque sabia do apocalipse e queria salvar a vida dela. O Jonas do futuro fechou a passagem, mas não quebrou o ciclo. O Jonas explica para Cláudia de 86, Adam e Sic-Mundus querem criar um mundo novo. Você e eu queremos salvar esse. O Jonas do futuro explica para Catarina em 2020 que não tem como o Mikkel voltar porque o Jonas já existe. O futuro do Jonas já existe, então não teria como. O Noah encontra com o Adam e eles conversam. Você não declarou guerra contra Deus, mas sim contra a humanidade. Você me usou, me obrigou a fazer todas as coisas, mas agora eu sei o que devo fazer. O Adam fala, Cláudia tinha razão, você ainda não entende como jogar esse jogo. Somente quando nos livrarmos de qualquer emoção que somos livres da verdade. Charlotte é sua filha. Ela é filha da Elizabeth e mãe dela. Agnes, irmã de Noah, aparece e atira no Noah. E ele morre. As luzes da cidade começam a piscar e pássaros a caírem. Aí o Jonas do futuro fala. É o Jonas. Ele abriu a passagem de novo.
Bartos diz pra Magnus e Franziska que o Noah tava certo, que o Jonas era culpado de tudo realmente. Peter e Elizabeth vão para o bunker se esconder do apocalipse. Claudia de 86 vai até Regina de 2020. O Noah de 2021 vai até o Jonas adulto em 2020 e fala que Marta enviou uma carta para ele falando que precisava salvar Bartos, Magnus e Franziska. E depois ele e a Agnes. Esse ciclo deve ser fechado para que o próximo comece. Marta de 2020 encontra o Jonas de 2020 e fala que já sabe de tudo, que já entende tudo. Nesse momento, o Adam aparece ali na sala do Jonas. Ele diz: a matéria escura deve ser criada para que eu possa guiá-la para o seu novo propósito no futuro. O fim desse mundo. Eu sou o gatilho. Mas não do que você pensa. Eu sou o gatilho para você se tornar o que eu sou hoje. Adam atira na Marta e diz: você carregará essa dor pelo resto da vida. Você pode me impedir ou tentar salvá-la. Catarina acha a porta na caverna. Na usina, Charlotte e os outros dois policiais presenciam a abertura do portal e se abre uma fenda. Esses barris amarelos foram os resíduos da tragédia de 86 que tinha acontecido na usina e foram encobertos por Alexander. Essa matéria preta criou um buraco que foi capaz de Charlotte de 2020 dar de cara com a Elizabeth de 2021. E ela fala mãe e a Charlotte fala Elizabeth. No fim dessa temporada, o grande finale ali, a Marta aparece pro Jonas. Mas não é qualquer Marta. É uma Marta diferente, de cabelo preto, curto e franjinha. Enquanto a Marta de 2020 tá morta no chão, a Marta nova diz para o Jonas: não sou quem você pensa, não temos tempo, posso explicar depois, você precisa vir comigo agora. E ele pergunta: de que tempo você é? E ela fala: a pergunta não é de que tempo, mas sim de qual mundo. Nesse momento eu fiquei, uou, eu fiquei, cara, como assim? Aí ela aciona um dispositivo novo que ainda não tinha sido apresentado. Ela taca no chão e o dispositivo aciona. E no mesmo momento aparece a casa em que eles estão, que era do Jonas, sendo destruída pelo apocalipse. Corta, acaba a segunda temporada. Muita informação, muita coisa. Eu fiquei em choque com esse fim. Ou seja, terceira temporada teremos novos mundos. Como assim? Quem é essa Marta? De onde ela veio? Fica aí totalmente o questionamento para a terceira e última temporada.